Um minutinho aí para vocês tentarem responder e ver com o que nós ficamos. Não, mas nós vamos comentar agora. Por quê? Vamos lá. Questão número 21. Na obra O que é Justiça, Hans Kelsen explica a teoria pura do direito e formula a regra do direito usando o termo em sentido descritivo. O direito seria, então, um juízo. Galera, Kelsen, ele trabalha o direito sob a perspectiva do ser, do mundo dos fatos, ou na perspectiva do dever ser? Do dever ser. Então, o juízo que o Kelsen faz do direito, ele é um juízo concreto ou hipotético? Hipotético. Então, a primeira observação que se faz é isso. É sempre um juízo do dever ser. Sempre do dever ser. Portanto, estamos diante de um juízo hipotético, certo? Meramente hipotético. Se fosse um juízo do ser, aí nós teríamos um comportamento categórico, né? Estão lembrados do que é o comportamento categórico? Explicamos na aula passada. É um comportamento voluntário que é exercitado independentemente de qualquer razão. Era agir o bem, é fazer o bem simplesmente por fazer o bem. É ser certo simplesmente por ser certo. Viver simplesmente por viver. Esse é o imperativo categórico. O imperativo hipotético não. É o agir sempre motivado por alguma razão. Você está estudando porque quer passar em um concurso público. Se você estiver estudando para um mero deleite, por exemplo, estaria aí um imperativo categórico. Mas estudar por uma razão externa, aí você está diante de um imperativo hipotético, certo? Mas para Kelsen, voltando a essa explicação, como ele detalha o direito numa perspectiva daquilo que deveria ser, dentro da lógica do que é ideal, e não do que é justo, do que é injusto, do que é certo e do que é errado, é hipotético. Então, com isso, nós excluímos o item B, só o item B, né? Não, o item B e o item E. O item E também vai embora. Aí vem, o direito, ele precisa de autoridade, não é isso? O que garante a autoridade do direito? O que garante a autoridade do direito, galera? As sanções, não é isso? As sanções garantem o direito de punir, garante a autoridade do direito. Se não houver direito de punir, se não houver a perspectiva da punição, da sanção, o direito é como se fosse um conselho, como se fosse uma mera regra de orientação, como se fosse uma sugestão, como se fosse uma recomendação. O direito não nasce para ser sugestão ou recomendação, o direito nasce para ser imperativo, coercitivo, tá? E veja, a sanção, ela antecede o direito ou ela é posterior ao próprio direito? A sanção. Posterior. Porque a sanção, ela pressupõe, sempre nós temos o seguinte, é como se fosse uma fórmula matemática. Nós temos a regra do dever ser para Kelsen. Essa regra do dever ser, ela é protegida por uma sanção, não é isso? Ela é protegida por uma sanção essa proteção da sanção, essa sanção vai ser efetivada se houver um desrespeito à regra imposta. Deixa eu fazer com mais calma, para ficar melhor. Vou fazer um desenho bem bonitinho, da mesma forma que tem no livro. Que ela fala o seguinte, ele tem um comportamento
a um comportamento. Esse comportamento, veja, é sempre um comportamento esperado, é uma regra de conduta. Regra de conduta é sempre um comportamento esperado. Então, quando o direito cria uma regra, ele estabelece um comportamento. E ele quer um comportamento esperado. Dirigir sempre na faixa da direita, não avançar a faixa da esquerda, o que é isso? É um comportamento traçado pelo direito, é uma regra de conduta. Eu não quero saber por que o cara está dirigindo pela esquerda, por que ele está quebrando a regra. Eu quero que ele atue dentro do que foi pensado, dentro do que foi estabelecido. Se o cara então quebra essa regra de conduta, então há um desvio nessa regra de conduta. Aí, evidentemente, nós chegamos ao terceiro estágio, que é o estágio da sanção. Tá? Nós chegamos em um estágio da sanção. Por que Kelsey estabelece a lógica do direito sempre na perspectiva do dever ser? Porque, para ele, a integridade do ordenamento, ela vai estar no cumprimento das regras de conduta, naquilo que se espera. O ideal é que eu tenha sempre um dever ser, sempre um comportamento esperado, e que se respeite esse comportamento esperado, que não haja em nenhum momento violação ao comportamento esperado. Então observe, a sanção e o desvio, que estão via de regra no campo do ser, não é o objeto primordial da teoria pura do direito. A teoria pura do direito se ocupa daqui, ó. Ela descreve condutas e espera que essas condutas sejam cumpridas e observadas. Por isso que ela está no campo puramente hipotético. Mas se o comportamento esperado for então descumprido, evidentemente, houver um desvio, nós temos, para preservar a própria integridade do sistema, uma sanção. Mas a sanção, na realidade, ela não existe para punir o desvio ao pé da letra. Para Kelsey, a sanção existe para quê? Para preservar sempre o status do dever ser. Só o comportamento ideal, a sociedade sempre respeitando aquilo que se espera do ordenamento jurídico. Então, a sanção ela funciona como um elemento que integra o próprio dever ser. Porque se há uma sanção, há uma perspectiva de respeito do ordenamento jurídico. Havendo essa perspectiva de respeito, dificilmente se aplica uma sanção. A sanção é excepcional, a sanção é uma circunstância que não é regra, a regra é sempre o comportamento dentro da integridade do direito. Tanto não é regra que os desvios são exceção, tá? Que os desvios de conduta são exceção. E essa é a estrutura que Kelsey fala, um comportamento pautado em uma regra de conduta, porque regra de conduta não é o que o cara realmente faz, é aquilo que se espera que ele faça. É tipo um comportamento culposo. Por que se pune alguém culposamente no direito penal? Porque ele viola um comportamento esperado. Por isso que se pune. Se ele não violasse um comportamento esperado, uma regra do dever ser, não haveria punição. É como se nós fizéssemos uma associação com a aula que nós tivemos ontem, da prevenção ao delito, nós teríamos uma ideia de prevenção geral, prevenção geral positiva, por exemplo. A sanção que aqui está, ou mesmo negativa, né? A sanção que aqui está, ela existe não para punir. Ela existe para tentar manter a integridade da ordem. Tentar manter a perspectiva ideal em sociedade. Então, olhe, a sanção, se nós olharmos bem, o direito é condição necessária para a vida em sociedade, e a sanção é uma consequência do direito. A sanção só existe porque existe o direito que a estabelece. Há uma regra de conduta que se espera que seja cumprida, e para fazer com que essa regra de conduta seja cumprida, o que nós estabelecemos? Uma sanção. É fácil perceber, a sanção então não é antecedente, a sanção ela é consequente e funciona como um elemento de integração do ordenamento jurídico. Se não houver sanção, o ordenamento jurídico não tem autoridade. Não tem autoridade, certo?
Qual o gabarito que há aí nessa questão, galera? Letra A, não é isso? Um juízo hipotético no campo do dever ser e que surge como uma condição essencial e, claro, a sanção é a sua consequência. Para que serve a sanção na perspectiva de Kelsey? Para manter a integridade do ordenamento. A função é essa. A sanção não quer punir, galera, para Kelsey. Lembre-se, a ideia dele é de um ordenamento jurídico amplo e integral. Então, a sanção não é para punir individualmente, a sanção é para manter a integridade do sistema. Muito embora, para manter essa integridade do sistema, a sanção puna individualmente casos particulares de desvios. Mas ela não serve para isso, ao pé da letra. Perfeito, letra A. É prevenção geral. E aí ele vai dizer, não existe direito sem sanção. Se a lógica do direito está na autoridade, a autoridade está na sanção. Muito bem. 22. Ao discorrer sobre o conceito de norma, no livro A Ciência do Direito, Técio Sampaio Ferraz Júnior aborda a chamada teoria imperativa da norma, que possui em Rudolf von Jhering como um de seus principais representantes. As análises do autor sobre essa teoria explicitam que o seu centro nuclear é a noção de vontade. Imperatividade da norma, todo mundo entende o que é, não é isso? Força, coercitividade. Poder imposto independentemente da vontade, independentemente do que entendem, do que aceitam os seus destinatários, não é isso? E o critério da imperatividade está relacionado a quê, galera? Não, aí já está na consequência. A imperatividade, ela decorre de quê, galera? Do que a lei busca. Está intimamente ligada ao que a lei se propõe. Se a lei se propõe a regular uma conduta criminosa, o que ela vai fazer? Ela vai trazer comandos imperativos. Não faça isso, porque se fizer, há uma sanção. Se a lei quer simplesmente estimular um comportamento, aí nós vamos ter a ideia de sanções premiais. Aí ela vai ser uma lei menos imperativa. Se a lei quer simplesmente descrever uma circunstância, leis, vamos olhar a Constituição. A lei que descreve a estrutura da organização do Estado, veja, é uma lei puramente descritiva. A finalidade daquela norma é descrever a estrutura do Estado. Como a finalidade é essa, não é uma finalidade de impor um comportamento, então não há ali imperatividade, por exemplo. Tá? Então, é na vontade do legislador que reside a imperatividade. A depender da finalidade buscada pelo legislador, a norma vai ter uma carga de imperatividade ou não. É por isso que a imperatividade, de fato, e Técio Sampaio Ferraz Júnior está certo, ela está ligada à vontade do legislador. Quanto mais restritiva for a vontade do legislador em relação ao comportamento, maior vai ser o grau de imperatividade. Quanto mais se busca restringir uma conduta, maior a imperatividade. Quanto mais se busca estimular uma conduta, pode observar, menor o grau de imperatividade da norma. Normas que estabelecem direitos propriamente ditos não trazem carga imperativa. Sanção, por exemplo. Ok? É isso que diz Técio Sampaio Ferraz Júnior. O que é determinante para destacar a imperatividade ou o caráter imperativista de uma norma é a vontade de quem elabora a norma, né? É a vontade de quem estabelece a norma, certo? É a vontade. E a vontade vai estar ligada a diversos fatores. Tanto que ele fala lá, o problema da vontade, a imperatividade está ligada às fontes, ou seja, a origem da norma, né? Então, a razão de ser da regulamentação é que determina a imperatividade. A vontade do legislador é que determina a imperatividade. Legislador em sentido amplo, né? Aí ele traz essa máxima, galera.
Quanto mais restritiva for a vontade do legislador manifestada na lei, maior a imperatividade da norma. Quanto menos restritiva a um direito do particular for a norma, menor a sua carga de imperatividade. Ou seja, regras de restrição têm uma imperatividade acentuada. Regras de liberdade não trazem uma imperatividade tão acentuada. Regras de liberdade. Então é na vontade. Letra C de sacola. Conseguiram entender, galera? Rapaz, é complicado, né? Porque se você fosse ao pé da letra, assim, só pelo léxico, você ia marcar o quê? Letra A, não era não? Normatividade. Ou você conhece o que o cara escreve e fala, às vezes é uma loucura, e você vai conseguir sair bem, ou então, meu amigo, tá complicado. É muito difícil, se você não tivesse estudado, você marcar vontade aqui. Esse legislador que eu falo o legislador é qualquer fonte. Viu? Toda e qualquer fonte. Pode ser o Estado, pode ser uma regra social, pode ser uma regra ditatorial. Viu? Ou seja, é a perspectiva da origem da norma e a finalidade da norma estabelecida de quem tem o poder de ditar a norma. Então é isso. Letra C. Quase impossível chegar aí. Muito bem, galera. 23. 23 eu acho que já é mais fácil. Bob ele é um pouco mais claro, né? Vocês marcariam na 23. Lembrar que Bob também escreveu muito acerca das normas jurídicas, né, galera? Bastante. Bastante mesmo. Antinomias, quem escreveu foi Bob. Tanto que aqueles critérios que nós estudamos para debater antinomias aparentes são estabelecidos pelos chamados metacritérios estabelecidos por Norberto Bobbio. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Então ele escreveu muito sobre norma jurídica. Metas. Acho que está junto. Apareceu, né? Metacritérios de Norberto Bobbio. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu botar antinomia, né? Oi, minha querida. A gente precisa se aprofundar em algum desses. Rapaz, é complicado, assim, porque é muito difícil. Ó, é como eu estava dizendo, se a prova de vocês fosse da FCC, a FCC ela cobra fragmentos do livro que o cara escreve, aí ela dá como correto. Não é muito fácil não, viu? Você chegar a uma concepção. Assim, para a primeira fase eu recomendo só responder questão e muita mesmo. Muito. O aprendizado, porque ali com a carga repetitiva, uma questão se repete, um assunto se repete, um conteúdo se repete, você vai acabar absorvendo pelo menos a essência do entendimento daquele cara, daquele doutrinador, daquele teórico. E a leitura, vocês até me pediram material, meu material é muito denso, porque esse assunto é essencialmente complicado de você estudar. Mas ainda depende também do como você vai prestar. O delegado não seja tão necessário, mas Nem tanto. A defensoria, que geralmente a segunda fase junto com a primeira, já tem mais possível. Mas a preocupação inicial é a primeira. E vai cair questão disso na primeira fase CESP. Geralmente sim. A prova de Roraima, né? Vai ter humanística, né? É difícil, mas tá lá, constando. Então, essas ideias de antinomia, porque eu não estou achando. Bobbio foi que escreveu. A teoria do ordenamento jurídico para Bobbio, ela é muito forte no que diz respeito à norma jurídica. É uma teoria da norma jurídica mesmo, tá? E um dos aspectos que ele traz é esse debate entre duas teorias relativas às fontes do direito, né? A teoria institucionalista e a teoria estatista, né? Ou estatilista. Teoria institucionalista e a teoria estatilista. Gente, lembre-se, vocês estavam na primeira aula de humanística minha. Bobbio
ele é positivista, não é isso? Ele é positivista. Norberto Bobbio é positivista. O positivista, galera, ele não ignora outras fontes de poder. O positivista não ignora que a sociedade tem fonte de poder. O positivista não ignora que a religião é uma fonte de poder. O positivista não ignora que a sociologia também debate poder. Ele não ignora. Só há uma particularidade. O positivista ele dá uma preponderância à fonte de poder que decorre do direito. Ou seja, ele não repudia a existência de outras fontes sociais, mas, no entanto, prepondera para ele as fontes formais, que é a fonte positivada, que é, portanto, a fonte decorrente do direito. Esse é um pensamento positivista. Você não pode esquecer, o positivista ele não nega as outras fontes do regramento do comportamento humano, ele não nega, ele só não se preocupa com elas, ele só não vai tratar dessas fontes, certo? E aí nós temos duas correntes de pensamento que Bobbio aborda na sua obra. A corrente estatilista prega o quê? Somente as fontes estatais são legítimas a impor obrigações. Só elas regram comportamento. Só o Estado pode regrar comportamento. Só o poder público pode regrar comportamento. Só que esse pensamento, galera, é um pensamento equivocado, até para os positivistas. O positivista entende que o regramento do comportamento ele advém de várias fontes. Daí eles desenvolveram uma teoria chamada de institucionalista. Ou seja, a instituição Estado, que é marcada por uma série de segmentações, uma série de sistemas, o sistema político, o sistema jurídico, o sistema econômico, o sistema social, o sistema religioso. Cada um desses sistemas tem sua força normativa própria. Cada um desses sistemas tem sua força normativa própria. E o direito tem a fonte normativa dele. E o Estado tem a fonte normativa dele. Mas, quando se olha para o Estado e se prega que o Estado é a única fonte de normatividade, a corrente adotada é uma corrente estatilista. Tá? Por outro lado, quando se olha cada um desses sistemas e se reconhece que cada um tem sua fonte normativa e regramento próprio e obrigações próprias, isso já é uma abordagem institucionalista. Tá? Com essa concepção, meu aluno, você consegue chegar à resposta da questão de número 23. O que seria o gabarito da 23? B bola? Deixa eu ver. A teoria institucionalista. Lembre-se, institucionalista e estaticilista, ou estatista, né? Esse é o paralelo. A estatilista, só o Estado é fonte de obrigação. A institucionalista, que é o pensamento positivista, galera, existe uma série de segmentação da qual podem resultar obrigações. O Estado é só uma delas. O Estado é só uma delas. Letra C de sacola. C de casa. Então, esse pensamento rompe com as teorias estatilistas, pois rejeita a redução de direito a uma única forma estatal de expressão. Somente, aí estaria certo. Exatamente. Pois é. É porque a terminologia, se você não tiver muito afeto a ela, né? Estatilista, só o Estado. Institucionalista, congrega todas as formas de manifestação. Então, letra C, de fato. Galera, 24 é mais ligada à defensoria, né? Mas, enfim. Ela é banal, né? Que não tem nem como errar uma questão dessas. Não, é banal porque tinha errado. A pressão dessa aí a pessoa erra. Não erra não. A contribuição da defensoria, da filosofia para o exercício de um defensor público somente se realiza sendo defensor público
que somente se realiza sendo defensor público é... Rapaz, pelo amor de Deus, qual é que vocês marcariam aí? Tá muito simples. Ó, a filosofia contribui na medida em que é unilateralmente visão de mundo e de ciência. Confere ao defensor uma visão peculiar, distante e abrangente das partes. Pelo amor de Deus, o defensor público, galera, distante das partes? É esse o defensor ideal? Pelo amor de Deus, piada. Letra E. A filosofia é erudição, conhecimentos abrangentes sobre a vida, conferindo ao defensor público experiência na solução de problemas e desafios do cotidiano forense. Longe da perspectiva de um defensor. Não é erudição, galera. O defensor público ele é o custo vulneráveis, ou seja, ele existe para tutelar os vulneráveis. Não é uma perspectiva de erudição que marca a... Erudição é uma pessoa erudito, intelectual, tá? É isso que quer dizer a questão. A filosofia é uma visão panorâmica histórica dos filósofos. A partir daí, a escolha de uma delas para a filtragem do olhar e elaboração de teses de defesa. Sem sentido, galera. A filosofia é o pensar do pensar descompromissado. Aí você nem lê o resto. A D? Não, mestre. Ó, veja, ele quer que tu associe. Em que aspecto a filosofia contribui para que um defensor se realize como defensor? Está dizendo que pode-se escolher uma corrente filosófica para usar no mundo das teses de defesa. Não, aí não. A filosofia vai transformar um defensor público em defensor quando esse defensor se aproxima dos vulneráveis. Cumplicidade, alteridade. Esse é o papel que a filosofia tem que impor a um defensor. Olha o que diz a letra B. A filosofia torna livre o defensor e o seu ser, a necessidade interna de resgate de sua essência mais própria, de modo a conferir a essência a sua dignidade de ser defensor público. É mais ou menos isso. É como se desse uma autonomia ao defensor público com um aspecto crítico, né? Essa questão é meio viagem, né, galera? Mas foi posta aí para ninguém correr muito. Agora a 25 ela é muito fácil, galera. Letra B. Porque ela trata do conceito de justiça de Aristóteles, né? Que é exatamente o conceito de justiça que não só a defensoria pública deve seguir. A justiça deve seguir, a sociedade em geral deve seguir, os senhores, enquanto delegados, devem seguir, o Ministério Público deve seguir, todos os segmentos estatais devem seguir essa ideia de justiça traçada por Aristóteles. Então, muito fácil aí, a 25 praticamente foi dada, né? Isso. Qual é o gabarito da 25, galera? A ideia de justiça representa dar aos iguais coisas iguais e aos desiguais coisas desiguais. Porque é aqui que nós cumprimos aquela denominada isonomia material, não é isso, galera? Princípio da isonomia material. Quando nós reconhecemos diferenças e nas diferenças aplicamos o direito para que nós possamos ter uma igualdade de fato, né? Uma igualdade no plano normativo é a igualdade puramente formal. A igualdade de fato é a igualdade onde, diante das diferenças, aplicamos ali as chamadas ações afirmativas para chegarmos a uma igualdade legítima, né? Então, um conceito que foi desenvolvido por Aristóteles até hoje é o conceito ideal de justiça, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Professor, eu acho que só tem caixinha da defensoria, né? Tem, é porque eu puxei toda da FCC e só cai, via de regra, em defensoria. Também porque a gente tinha feito especialmente para revisão da defensoria do Maranhão. Não, mas porque só cai especificamente para a defensoria. Procura uma prova por exemplo, porque humanística para o Ministério Público é novidade. E para dar eu nunca tinha visto, estou sabendo agora técnica para Roraima. Ó, para o Ministério Público é novidade. Para a magistratura só cai na segunda fase. E para o Ministério Público só caía na segunda fase. É porque o MP Piauí botou na primeira. Mas só caía na segunda fase. Todo concurso humanístico só cai na segunda fase. Todo. Aí delegado agora de Roraima inovou. E o Ministério Público do Piauí também inovou. Agora a defensoria está lá.
Sempre cai defensoria, prova objetiva. Tá aqui no Maranhão, tá lá. Cinco questões. É um pouco complicado, né? Na segunda fase. Mas, por exemplo, tu vai pro perfil da carreira, pô. Se a carreira, por exemplo, tivesse uma filosofia numa segunda fase, o cara tem que destinar aquilo que é mais voltado para a carreira. Defensoria, Foucault, Weber, Bobbio, esses caras todos é uma boa linha de estudo para a defensoria. Magistratura, totalmente diferente. Aí você tem que buscar outros autores. Teóricos mais consagrados, contratualistas, por exemplo, conservadores, extremamente conservadores. Foucault e Weber são teóricos do conflito que a gente viu ontem, por exemplo. Eles retratam sempre um delinquente, um desvio e um opressor. É sempre assim. Então, é uma pauta interessante para a defensoria. Então, esses caras têm que estudar, porque é quase que pedra cantada numa prova dissertativa, por exemplo. Mas, enfim. Muito bem. Então, letra C. Galera. Veja, 26 também, pelo que vocês já sabem de Kelsey, dá para responder com lógica. Kelsey desenvolveu a teoria pura do direito, como nós vimos nas questões passadas, e a partir da teoria pura do direito, a norma jurídica se propõe a regular comportamentos ideais. Lembrem disso, numa perspectiva puramente hipotética, como nós vimos na primeira questão de hoje, em uma lógica do dever ser e não na lógica do ser. E esse comportamento hipotético é imposto pelo direito, não é isso? Independentemente da vontade dos particulares, sendo a sanção, como nós vimos na primeira questão, o elemento que dá integridade ao ordenamento. A norma precisa da sanção para que ela possa, então, ser integrada, ser cumprida e ser respeitada. E garanta o dever ser, garanta um comportamento esperado, um comportamento hipotético. Tá? Então, o que nós temos aí? Letra B bola. Para Kelsey, na teoria pura do direito, a norma é o sentido de um ato através do qual uma conduta. Lembre-se o que eu falei na primeira questão, desenhei aqui para vocês. O que Kelsey prega? Uma regra de comportamento. E essa regra de comportamento, até escrevi, é uma regra de conduta. Ou seja, comportamento esperado. É uma regra de conduta, um comportamento esperado, do dever ser. Permitida ou especialmente facultada, no sentido de adjudicada à competência de alguém. Por que ele fala aqui em adjudicação, galera? Porque a regra é imposta pelo Estado independentemente da vontade do particular. É como se o Estado adjudicasse a vontade do particular e ele decidisse a vontade do Estado. Ele adjudica, ele retira do particular a sua vontade. E ele descreve o que deve ser certo, o que deve ser errado, o que deve ser seguido. Ele descreve o que é proibido, o que pode ser feito, ou melhor, o que deve ser feito, e descreve faculdades. Quando o Estado, através da lei, faz isso, e para isso ele impõe sanções, ele adjudica a liberdade do indivíduo. É exatamente o que diz realmente a letra B de bola. Isso, teoricamente, é viver em sociedade, né? Mas é isso mesmo, contrato social. Não. Essa é a essência do contrato social. Nós abrimos mão de parcela de nossa liberdade, entregando-a, vamos dizer assim, intuitivamente, implicitamente, ao Estado através de um contrato social. E o Kelsey chama isso de adjudicação. Você perde a sua vontade e entrega ao Estado e ele guia a sociedade. E aí pouco importa o que você acha, o que você considera, o que você pensa. E o agir em desconformidade com o direito vai ter como consequência, como nós vimos na questão 21, a aplicação de uma sanção. Perfeito, letra B de bola. Show de bola. Tem muito mais lógica, né? Isso aqui já dá para ter uma lógica. A questão é saber as terminologias, né? Aliás, 26, né? Eu tô. Aqui é a C e aqui é a B. 24 foi É a B mesmo.
Isso. Aquela viagem lá. Galera, ó, a 27 não dá para errar, porque nós comentamos isso aqui demais. Demais. Não tem como errar. Isso aí é Kant, é Bobbio. O raciocínio é o mesmo. É Kant e é Bobbio. Rapaz, eu acho que só nessa lista aqui tem umas 5 ou 6 questões só desse assunto. Imperativo categórico e imperativo hipotético, né? Vamos lá. Galera, o que é o imperativo hipotético? Já comentei hoje, inclusive. Não. Que é o... Não. Eu até expliquei. É quando o cara Deu o exemplo do concurso público. tem uma finalidade. Tem uma finalidade. E o categórico? Ele faz porque é da sua essência. Olha para a questão aí, vê qual é a resposta. Olha a primeira parte. Entre a norma que estabelece que uma determinada ação deve ser cumprida quando verificada certa condição. Ó, não é um agir só por agir. É o agir buscando alguma coisa. Isso é um imperativo hipotético. Ótimo. E a norma que estabelece uma determinada ação deve ser cumprida. Mas tem alguma razão de ser? Não. Então, isso é um imperativo categórico. Tá? Isso é um imperativo categórico. Um comportamento que se manifesta por si só, independente de qualquer motivação, imperativo categórico. É alguém agir corretamente por agir corretamente. É alguém ser honesto simplesmente por ser honesto. É alguém ser certo simplesmente por ser certo. É um imperativo categórico. Kant. Kant e Bobbio. Certo? É você parar no sinal vermelho porque na sua concepção você tem que parar. Integra a sua existência enquanto ser de um estado. Não é pensando em multa. Mas se você para em um sinal vermelho com receio da multa, aí já não é mais imperativo categórico, já é um imperativo hipotético, porque você está pensando em uma consequência, em uma sanção. Não é um agir da essência do ser, é um agir motivado por um elemento externo. Isso é imperativo hipotético. O imperativo hipotético é sempre um comportamento motivado, ou com uma finalidade. O imperativo categórico é sempre um comportamento que se esgota em si mesmo, da essência, é do ser, independentemente de motivação. É por isso que se diz que na justiça para Kant, a justiça ela é alcançada quando estamos diante do imperativo categórico e não do imperativo hipotético. Porque o imperativo categórico é genuíno. É uma regra de comportamento moral que você por si só entende como certo. Independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer elemento externo. É você por si só chegando à conclusão de que aquele comportamento é certo, deve ser seguido. É uma regra moral tão forte que ela te guia simplesmente em razão da tua própria existência. Isso é imperativo categórico. Agora, qualquer comportamento motivado, aí já é imperativo hipotético. Agora, esse categórico, ele teoricamente vem da família, né? Se você for voltar a raiz. Eu vou separar É da formação pessoal, né? separar no sinal vermelho sem precisar de uma sanção de graça, como você falou. Sim. Você aprende Isso. O Bob fala que o comportamento reiterado em sociedade, ele gera condutas espontâneas. Ele gera condutas espontâneas, né? Então, é mais ou menos isso. Se você tem um comportamento... É aquela história, galera. Vamos fazer uma analogia bem grosseira. Se você, na sua casa, é casado o tempo todo, xinga, briga com a mulher, seu filho vai nascer um cara xingador, vai ter aquele mesmo comportamento. Porque, para ele, aquela circunstância é uma circunstância natural. Galera, nós somos reflexo do nosso meio. É inevitável, não adianta. Não dá para negarmos. Nós somos reflexo do nosso meio. Isso se verifica em uma sala de aula, por exemplo. Fica em uma sala de aula onde você é o melhor. É mais ou menos isso. Aquela sala de aula não vai te servir para nada. Você vai ficar exatamente na mesma circunstância. Agora, esteja em uma sala de aula em que todo mundo cresce, em que todos evoluem, em que todo mundo busca crescer e tem desenvolvimento. O que acontece contigo? Você cresce.
Agora, onde não tem desafio, onde não tem qualquer possibilidade de amadurecimento, você não cresce, você estagna. Tá? Nós somos reflexos da nossa convivência. E aquilo que está na Bíblia é verdadeiro. Diga com quem tu andas que eu te direi quem és. É verdadeiríssimo. Serve para tudo. Para tudo, para tudo. Então, não tenha dúvida, a família é o primeiro seio, galera. Lembre-se da aula de ontem? Prevenção primária? Depois que a família falha, meu amigo, a escola tenta corrigir. Falhou a família, falhou a escola, a polícia tenta corrigir. Prevenção secundária, o Estado. Falhou aqui, ainda tem uma pequena expectativa, pelo menos ideal, que vem a prevenção terciária, que é a execução em presídios. Não resolve nada. É por isso que se diz, a primeira prevenção ela é a mais legítima, ela é a mais eficaz, ela é a mais importante para a sociedade. Quando ela falha, dificilmente as demais instâncias de prevenção vão funcionar. Dificilmente. Dificilmente. Muito bem, então letra C para a questão de número 27. Estou trazendo para o campo da solução, eu quis dizer que o imperativo categórico ele vem da prevenção primária e o imperativo hipotético da secundária. Exatamente. Ou terciária, né? Porque a terciária também impõe um certo receio, né? Execução, trancafiar, entendeu? Mas está ligado a isso sim, sem dúvida. Agora, galera, 28 aí você só responde se souber, viu? Eu acho que até lá é lógico, eu pensei. Só mesmo sabendo. Ó, é muito complicado, porque é do conceito que o cara dá para aquele instituto. E porque tinha que a gente não sabe nem errar, né? Ó, o Técio Sampaio Ferraz Júnior ele vai dizer que toda vez que se procura solucionar conflitos particulares, é dado àquele caso uma tecnologia. O que é tecnologia para ele? Pelo menos tecnologia do discurso. É a solução de um conflito específico. É a solução de um problema concreto. Ou seja, o que é tecnologia? Tecnologia é todo discurso aplicado a um resultado prático. Já que eu estou falando tecnologia, É todo. Tecnologia, o cara pensa em computador, o cara pensa em informática, mecânica. Então, tecnologia é todo discurso, todo regramento voltado a uma solução prática. E na matéria jurídica, galera, essa solução prática está ligada a quê? Ao dever de decidir. Não é isso? A decidibilidade. Então, veja, a cada manifestação de decisão, o que acontece? Na visão de Técio Sampaio Ferraz Júnior, nós estamos diante de uma tecnologia. Que é como se fosse, e talvez ele esteja até certo, né? É porque no senso comum, tecnologia está ligado a um aspecto mais mecânico, né? Virtual, etc. Mas se nós encararmos a concepção de tecnologia como uma solução inovadora, e se nós pensarmos que ao aplicar uma norma sempre, aí aqui é verdade mesmo, nós estamos criando uma solução para um caso particular, nós estamos criando uma tecnologia. Deixa eu ver o conceito de tecnologia, agora eu fiquei curioso. A resposta é letra D, né? Tecnologia. Isso. Tecnológico. Porque às vezes a gente está com um conceito muito limitado, né? Tecnologia, ó. Teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios, instrumentos de um ou mais ofícios ou domínio da atividade humana. Então ele está certo. É porque a nossa concepção de tecnologia é que está equivocada, pô. Entendeu, Marco? A nossa concepção de tecnologia é que está errada, pô. Isso, ó. Tá aí, ó. É uma teoria geral ou é um estudo sistematizado sobre técnicas. E o que é decisão se não for técnica? O que é a decisão no direito se não for um processo? O que é a decisão se não for um método? Tanto que nós estudamos lá em Direito Constitucional métodos de interpretação constitucional. O que é isso? Então,
o aspecto decisório, meio, instrumento, usado para decidir. Então, tá perfeito, galera. É porque a nossa concepção de tecnologia é que tá errada. Ó, tanto que tá aqui, ó, no Wikipedia. Técnica, arte ou ofício. Então, no dever de decidir, decorrente da atividade jurisdicional, nós temos aí um aspecto de tecnologia. Certíssimo. Certíssimo. É um pensamento tecnológico, voltado a um meio, a uma forma, a uma maneira de decidir, de chegar a uma conclusão. Ou seja, é um saber efetivamente tecnológico. Em síntese, o dever de decidir, ele se faz através de técnicas, meios, sistemas e processos. Portanto, ele se faz através de tecnologias, né? Ele se faz através de tecnologias. Letra D de dedo. Letra D de dedo. Tranquilo, né, galera? Achei que essa aqui ficou mais clara. Essa 29 é muito boa, galera. Tem tudo a ver com a gente. Isso aí marca um conflito extremo entre agentes estatais. Ó. São duas as espécies de ética. Duas. Nós temos a ética de responsabilidade e nós temos a ética de convicção. Ética de responsabilidade e ética de convicção. Galera, a ética de responsabilidade é uma ética coletiva. Isso é do Weber, né, professor? É. Weber é de John Rawls, tá? É uma ética coletiva. A ética de convicção é uma ética individual. É uma ética individual. Se a ética é de responsabilidade, há uma preocupação com as consequências. A ética de responsabilidade, ela é consequencialista, necessariamente consequencialista. A ética de convicção, ela é pragmática, ela não é consequencialista. Ela é pragmática. Em relação aos poderes de Estado, nós temos que a ética de responsabilidade, ela está no poder executivo, como regra. Ela está no poder legislativo, como regra. E ela está no poder judiciário, com exceção. Certo? Já a ética de convicção inverte, certo? Ela está no poder judiciário como regra e ela está no poder legislativo e poder executivo como exceção. A ética de convicção, ela está no poder judiciário como regra e no poder legislativo e no poder executivo como exceção. O que é isso, galera? É simples. Na ética de responsabilidade se pensa no coletivo, em detrimento de perspectivas puramente individuais, tá? Lá na administração pública, quando alguém vai requerer um benefício lá no INSS, um benefício previdenciário, o teu agir é com ética de responsabilidade. Você vai pensar na concessão do benefício dentro da lógica coletiva. Você não pode ter pena dos segurados. Ah, mas estou com pena aqui, eu vou conceder esse benefício. Isso é ética de responsabilidade. Quando se preocupa
com as consequências da decisão numa perspectiva coletiva, macro. Políticas públicas, galera. Todas as políticas públicas são traçadas sobre a ética de responsabilidade. Todas as políticas públicas, sem exceção, são traçadas com base na ética de responsabilidade. Todas, sem exceção. Porque pensa no coletivo, tá? Todas, sem exceção. Quando, por exemplo, vai uma pessoa lá no Ministério da Saúde requerer um medicamento de alto custo, 50 mil reais, o Estado vai conceder, galera, esse medicamento de alto custo? A União concede? Voluntariamente concede, galera? Não, porque qual é o argumento da União? 50 mil, eu custei o tratamento de dezenas de pessoas, enquanto você está me postulando um tratamento para uma só pessoa. Por quê? Porque o gestor público pensa com ética de responsabilidade, e não com o que ele acha o que é certo e o que é errado. Ele pensa sempre nas consequências coletivas de sua decisão. Sempre. Agora, o Poder Judiciário, meu aluno, o Poder Judiciário atua preponderantemente com ética de convicção. O magistrado decide com convicção. Agora vai um indivíduo solicitar um medicamento de alto custo no Poder Judiciário. O Poder Judiciário ignora essa questão coletiva. Ignora. Ele decide com ética de convicção. Se o juiz considerar que efetivamente há ali a necessidade naquele plano concreto, ele ignora as perspectivas coletivas do Estado e concede o benefício. É uma ética individual, é pragmática, é do plano concreto. Ele quer solucionar o problema submetido a ele no caso concreto. Mundo dos fatos. Caso concretamente apreciado. É pragmatismo. Aqui não. Consequencialismo. Eu vou pensar, se eu decidir assim, eu vou prejudicar o orçamento da saúde, eu não posso prejudicar o orçamento da saúde porque vai afetar uma coletividade, esse orçamento já é diminuto, etc., tem uma alocação. Isso é um raciocínio de ética de responsabilidade, uma ética consequencialista. De convicção, não. Eu quero solucionar os dilemas do caso concreto. Busco resolver os conflitos do caso concreto. É isso que eu busco solucionar. Certo? Poder Judiciário sempre prepondera a ética de convicção. Por que é exceção, galera? Por exemplo, lá no controle concentrado de constitucionalidade, galera, não é possível modulação? E a modulação leva em conta o quê? Muitas vezes as consequências da decisão. Imagine desconstituir um município que foi criado. Famílias atendidas em hospitais, escolas, etc. Como é que eu vou desconstituir um município? Veja, as consequências são mais desastrosas do que declarar a própria inconstitucionalidade da lei. Veja que, excepcionalmente, pode-se utilizar a ética de responsabilidade no Poder Judiciário, o caráter consequencialista. Isso não pode ser regra, porque senão o juiz vai ser gestor. Ele vai deixar de ser juiz, vai deixar de ter uma atuação contra-majoritária e vai passar a ser gestor de políticas públicas. E não é o papel do Poder Judiciário ser gestor de política pública. Certo? Então, esse é o ponto. Diante dessas observações, meu aluno, qual seria o gabarito aí da nossa questão? C, né? Ética de convicção e ética de responsabilidade. Vamos fazer a leitura. Toda atividade orientada segundo a ética pode ser subordinada a duas máximas inteiramente diversas e irredutivelmente opostas. Essa afirmação precede a análise de Weber, no ensaio A Política como Vocação. Acerca da oposição entre, de um lado, a atitude daquele convencido da justeza intrínseca de seus atos é indiferente aos efeitos que estes atos podem acarretar. Olha aí, meu amigo, a minha decisão é justa, pouco importa os efeitos que daí advenham. Ética de convicção. Ética de convicção possa acarretar. E de outro, a atitude daquele que leva em conta as consequências previsíveis de seus atos. Ética de responsabilidade, que é uma ética consequencialista. Tá? Portanto, o nosso gabarito está, de fato, na letra C de sacola. 29, portanto, letra C. Galera, eu disse que não ia dar um intervalo, mas vamos dar, né? Que a gente está num ritmo bom. Vamos beber uma água. E tá frio pra caramba aqui.